Oh Maurício, Então, então estás bom? estou bem. O que é que estás a ler daqui? Olha, estou a ler Jonas. Porquê? Olha, porque nós vamos ter dentro do dia 26 e do dia 28 de março, e se tu és jovem do Oasis e tens entre os 12 e os 18 anos, junta-te a nós, dia 26 e 28 de março, vamos ter o Retiro Awaken, onde vamos estudar Jonas. Então eu não posso Não, participar. lamento, só para os jovens. Então, dia 26 De 26 a 28 de março, dentro dos 12 aos 18 anos. e chama-se Awaken. Awaken. Sejam bem-vindos. Estás convidado. Olá, bem-vindo ao culto da Oasis e sejam bem-vindos. É um prazer estar na casa do Senhor. Sempre. Certo? Então, hoje convidámos lá em casa a participar connosco, em casa a cantar. Vão aparecer a letra e juntos a nós. E vamos começar esta manhã. Por tudo que tens feito, Deus é bom. E Deus é maravilhoso para conosco e nós queremos adorar o nosso Deus esta manhã. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas.
agradeças e tu que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecemos porque não merecemos o amor de Cristo. A graça do Senhor que nos salva, mesmo que somos pecadores. Deus mostrou amor para nós, que Cristo sofreu no nosso lugar. O salmista diz em Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizai o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Celebramos com júbilo ao Senhor hoje e entramos as portas com louvor, com hinos da gratidão. Quão grande é o nosso Senhor! Que todo
Deus quer ser grande na tua vida também. Nas últimas semanas temos falado muito sobre a base, ou seja, as bases da igreja, em que aprendemos muito sobre a base principal, é a sua palavra, que é fiel. E Cristo é a cabeça da igreja e Cristo não está morto, Cristo está vivo. Por isso, nós podemos crer na amanhã, nós podemos caminhar e devemos caminhar com o nosso Senhor. E ser discípulos. E essa é a base da igreja. Que quando Jesus também disse, ir fazer discípulos, vamos ouvir nosso irmão, depois deste hino, a explicar sobre a importância de ser discípulo. Um hino, esta manhã, que nós vamos cantar, e provavelmente a maior parte das pessoas em casa nem conhecem. É um hino, bem antigo. É um hino bem antigo, mas muito lindo. E é uma mensagem que todos nós devemos cantar e devemos obedecer. Mais de Cristo, eu quero ser. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do seu Mestre e Salvador. Mais de Cristo compreender, quero Cristo obedecer, sempre perto de levar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do seu Mestre e Salvador. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver, vou seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um culto online. Estamos mais uma vez a um culto online no Oásis. Espero que tenham tido uma boa semana e este hino que cantamos é fantástico, o hino de falar de ser mais imitador de Cristo. Nós queremos ser mais imitadores de Cristo. E isto leva-nos ao tema também um bocado que vamos falar de hoje, ou seja, hoje vamos falar, não vamos ter texto base em si, mas vamos ter alguns versículos bíblicos. E hoje o título, se vocês já viram, fala como ser discípulo de Cristo. E hoje vamos ver o que é isto de ser discípulo de Cristo. O que é que implica e o que é que nós podemos aprender e que exemplos é que nós podemos tirar da Bíblia sobre o discípulo de Cristo. Mas, primeiro, para percebermos o que é o discípulo de Cristo, e hoje que vamos falar, porque, aliás, é um tema que dá para longas conversas, é um tema que dá para termos uma longa reflexão, que é este tema de discípulos, ser discípulo de Cristo.
E hoje nós vamos falar um pouco acerca disso. Mas, em primeiro lugar, nós temos que perceber, o que é que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser discípulo de Cristo. O que é que a Bíblia nos ensina, o que é que um discípulo de Cristo faz. O que é que a Bíblia nos ensina sobre os discípulos de Cristo. Quem é que pode ser discípulo de Cristo. Mas primeiro, para percebermos o que é o discípulo de Cristo, nós temos que perceber a origem da palavra discípulo. A palavra discípulo refere-se nada mais, nada menos do que a um estudante ou a um aprendiz. E nos dias de Jesus, naqueles dias, um discípulo ou um aprendiz seguia o seu rabi, o seu mestre. E tanto a forma como ele seguia era que ele fazia tudo o que o mestre fazia. Aprendia o que o mestre ensinava, ouvia, para onde o mestre ia, ele ia, e chegava mesmo a fazer as mesmas coisas que o mestre fazia. E isto é o que é ser um discípulo. Ou seja, basicamente o discípulo é um seguidor. Ou seja, tornar-se discípulo de Jesus consiste simplesmente em obedecer ao seu chamado para seguir Jesus. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, talvez os discípulos não tenham compreendido para onde é que Cristo os estava a levar, para que impacto teria aquela chamado na sua vida. Mas eles mesmo assim entenderam o chamado de forma literal. Ou seja, eles, para onde Jesus ia, eles iam. Ou seja, quando olhamos para este exemplo, nós começamos a perceber que é impossível ser discípulo ou ser seguidor de alguém e não acabar por fazer a mesma coisa que o seu mestre ou ficar parecido com ele. O próprio Jesus, e eu vou pedir que abríssemos as nossas Bíblias em Lucas 6, versículo 40, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40, Jesus fala-nos acerca de algo deste género dos discípulos ficarem parecidos com os seus mestres. Então ele diz assim, Lucas 6, versículo 40, diz assim: nenhum discípulo está acima do seu mestre, mas todo discípulo bem ensinado será como mestre. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que, vocês não estão acima do vosso mestre, vocês não estão acima nós não estamos acima do nosso professor, mas se nós praticarmos, se nós começarmos a fazer as coisas que ele faz, nós não vamos ser como ele, não vamos ser superior a ele, mas vamos ficar parecidos com o mestre. Ou seja, nós imitamos, este é o ponto-chave de ser discípulo de Cristo. Ou seja, nós imitamos Jesus, nós vivemos conforme Jesus e damos continuidade ao seu ministério. O próprio Jesus, quando chamou os discípulos, ele disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, como é que chegar àquela altura e eu vamos nos pôr no lugar deles, de estarem a pescar junto ao mar e vir alguém que eles não conhecem e dizer: olha, segue-me, que eu vou-te fazer pescador de homem. Eu provavelmente não faria o mesmo que eles fizeram. Mas eles eles largaram tudo e foram. Ou seja, eles obedeceram, eles seguiram, eles puseram a fé em Cristo e foram, sem saberem para onde iam. E agora vocês perguntam assim: ser discípulo é alguém que aprende com o mestre, que aprende com o rabi, que faz o que ele faz, que ensina as coisas que ele lhe ensinou, que vai para onde ele vai, mas como é que eu posso ser discípulo? Neste caso, como é que eu posso ser discípulo de Cristo? Bem, para entendermos como é que nós podemos ser discípulos de Cristo, vamos começar pelo início. Vamos começar pelo início de tudo. Ou seja, quando Jesus diz aos seus discípulos: segue-me, em Mateus 4,19, se formos a Mateus, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ver a tal passagem em que Jesus diz assim, Mateus 4, versículo 19, não é capítulo 19. Mateus 4, versículo 19, ele diz assim, Jesus disse-lhes:
venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. E no versículo 20 ele diz que ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. Ok, isto foi o que Jesus disse. Mas para irmos ao início, para entendermos o que é ser, como é que podemos ser discípulos de Cristo, nós temos que ir mais atrás. E se formos a Mateus capítulo 4, mesmo capítulo, e andarmos uns versículos atrás, vamos ler versículo 17, em que diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se porque o reino dos céus está a chegar. Ou seja, Jesus diz: arrependam-se porque o reino dos céus está a chegar. Ou seja, Jesus estava a dizer para eles se arrependerem, que nós devemos nos arrepender. Ou seja, e depois nós vemos que, ok, primeiro passo, devemos nos arrepender. Romanos 3,23 também diz que, explica que todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Mais à frente, em Romanos também, Romanos 6, versículo 23, explica que o salário desse pecado, ou seja, o preço desse pecado, é a morte. E que por causa do nosso pecado, nós devemos de esperar essa morte. Ou seja, Jesus diz: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, está a chegar. É a mesma coisa que estarem a dizer: olha, o rei está a vir, mas olha, vocês cometeram um crime contra aquele rei. E aquele rei, por terem cometido esse crime, o preço que vocês vão pagar é a morte. Mas, Romanos 5:8, esta é a boa nova do rei. Quando nós já estamos à espera que o rei nos mate, que o rei nos castigue e que nos puna com a morte, este rei mostra o seu amor. Deus mostra o seu amor por nós. Romanos 5:8, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando nós estávamos à espera de morrermos por pecarmos contra aquele rei, o rei mostrou o seu amor e enviou o seu Filho por nós. Ou seja, a morte que era para ser nossa, foi o Filho do Rei que pagou por nós. E depois as Escrituras ainda nos ensinam que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no nosso coração que somos salvos, queremos que somos salvos. Romanos 10, versículo 9. Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo, e quando eu digo tudo, isto de ser discípulo de Cristo, não tem nada a ver connosco. Tudo tem a ver com quem é Jesus e com o que Jesus fez por nós. Tudo na salvação diz respeito à graça de Deus. Não há nada que eu ou tu possamos fazer para nos salvar. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, ele diz: somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não podemos fazer nada. É um dom de Deus. É pela graça de Deus. Mas vocês vão dizer: Maurício, mas tu explicaste como é que a gente ia ser discípulo. Este é o processo. Ser discípulo de Cristo, este é o processo de como ser discípulo de Cristo. É olhar para nós, sabermos que estamos separados da glória de Deus, que temos que nos arrepender e crer que Jesus veio ao mundo e que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, e crer e confessar com a nossa língua e voltar e ter uma relação com Deus. Este é o passo em que nós temos que fazer para sermos discípulos de Cristo. Não é só chegar e dizer: eu creio em Cristo e... Não! Uma coisa é dizer: eu creio em Cristo, outra coisa é ser discípulo de Cristo. O chamado para ser discípulo de Cristo está disponível a todos. Não está só disponível a um ou a outro ou a mim. Não, está disponível a mim, a ti, a todos nós. Mas depois vamos ao outro passo, que é: ok, Maurício, eu já percebi o que é um discípulo.
Eu já percebi o que eu tenho que fazer para ser discípulo de Cristo, mas o que é que eu tenho que fazer como discípulo de Cristo? É simples. A resposta é simples. E eu vou usar um exemplo para perceberem melhor. Imaginemos que eu sou péssimo a jogar futebol. Mas imaginemos que eu quero ser jogador de futebol. Hoje em dia nós temos dois jogadores, o Ronaldo e o Messi e o Ronaldo. E eu quero ser um jogador como eles, como o Ronaldo. Eu, para querer ser um jogador como ele, eu vou ver os vídeos dele. Vou aprender com ele. Vou treinar como ele. Depois, quando for treinar, vou fazer tudo o que ele faz, tudo o que eu aprendi com ele. E isto é o que me vai fazer ser, provavelmente, como o Ronaldo. O mesmo é com Cristo. Eu, para ser discípulo de Cristo, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma relação com Ele. Sem isso, nada feito. É como, digamos que é a base. Depois, eu vou aprender com Ele. E quando eu digo aprender com Ele, é aprender tudo o que Ele me ensina. E depois, vou aprender os seus ensinamentos. Vou viver como Ele. Ou seja, isto é o que eu tenho que fazer como discípulo de Cristo. Eu, se quiser ser um discípulo de Cristo, eu tenho que ter uma relação com Ele. Eu tenho que aprender com Ele. Tenho que o amar. Tenho que viver como Ele. Tenho que aprender tudo o que Ele me ensinou, o que Ele me ensina. E tenho que voltar a fazer tudo o que Ele faz. Ou seja, na prática, um discípulo faz 5 coisas. Primeiro, amar Jesus. O discípulo tem um relacionamento pessoal com Jesus. O seu amor por Jesus leva-o a querer obedecer e a aprender com Ele. Se formos a João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz-nos assim: aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. Ou seja, primeiro eu tenho que amar Jesus. Segundo, aprender com Jesus, aprender de Jesus. O discípulo é um estudante, a própria palavra ensina-nos isso, discípulos. É um estudante e estuda, e neste caso nós temos que estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Orar e tentar ouvir o que Jesus nos está a querer dizer através da sua palavra. E depois o Espírito Santo vai ensinar o discípulo pessoalmente quando o discípulo estuda a palavra. Mesmo capítulo de João, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Ou seja, nós vamos aprender com Jesus. Nós temos que aprender, nós temos que estudar a sua palavra. Terceiro, imitar Jesus. O objetivo do discípulo é se tornar cada vez mais parecido com o seu mestre, com o seu rabi. E neste caso, quando eu quero ser discípulo de Cristo, eu tenho que me tornar como Cristo, como Jesus. E o objetivo é mesmo esse, é o nosso, como Jesus, viver e imitar Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Se formos a Efésios capítulo 5, do versículo 1 e versículo 2. Efésios 5, 1, 2. Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus à semelhança de Cristo, que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós, como um sacrifício bem aceito por Deus. Ou seja, nós temos que imitar Jesus. Nós temos que viver conforme Jesus. Mas não vamos ficar por isto só. Quando dizemos imitar, também devemos de obedecer e seguir Jesus. Ou seja, este é o 4º passo. O discípulo põe em prática tudo o que aprendeu. Porquê? Porque quer agradar ao mestre. O discípulo vai para onde o mestre mandar. E isso às vezes, meus amigos, é difícil.
E exige sacrifício. E isto é que nós, quando queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que fazer isto. Nós temos que pôr em prática tudo que aprendemos com Ele. Porquê? Porque nós queremos o agradar. E para onde Jesus Cristo nos mandar, nós vamos. Porque nós queremos obedecer a Ele. E isso às vezes não é fácil. Exige sacrifício. Basta olhar para o exemplo dos discípulos. O próprio Jesus, nós temos relatos na Bíblia que Jesus chamou. E se formos a Lucas, e nós vamos ver no fim esse versículo, que é um versículo bastante forte. Jesus disse que nós devemos nos negar a nós próprios, tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque Jesus não promete um mar de rosas, não promete uma vida de luxo. Mas Ele promete que, se nós o amarmos, Ele vai nos amar. Para onde nós formos, Ele vai estar connosco. E este é o grande passo do discípulo. É imitar, é obedecer. E se Ele disser vai, tu vais. E o quinto passo. E este é importante. Porque este também faz ligação com a parte do obedecer. Que é falar sobre Jesus. Sobre o Mestre. Este é um passo bastante importante para nós enquanto discípulos de Jesus. Ele quer que os outros, ou seja, o discípulo, quer que os outros conheçam Jesus e que descubram como é bom ser discípulo de Jesus. Ou seja, nós quando... É aquela coisa de quando acontece-nos alguma coisa boa, nós queremos partilhar com os outros. É o mesmo com os discípulos. Os discípulos quando fazem tudo, quando são discípulos mesmo, discípulos de Jesus, eles querem falar aos outros sobre estas boas novas, sobre este Evangelho, sobre este Deus. E isto, quando eu disse que faz ligação com o ponto anterior, que é obedecer a Jesus, nós se formos a Mateus 28, versículo 19, do versículo 19 ao versículo 20, e eu pediria que abríssemos as nossas Bíblias em Mateus, porque este é um versículo bastante importante. E é um versículo que nós, quanto discípulos de Cristo, nós devemos de ter sempre em mente, porque é uma ordem direta para nós todos. E vamos lá então ler Mateus 28, do versículo 19 e o versículo 20. Ele diz assim: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até aos fins dos tempos. Ou seja, nós enquanto discípulos, e por isso é que o quarto ponto faz ligação com o quinto ponto, quando diz que devemos de obedecer a Jesus, ao nosso Mestre, e falar dele. É porque Jesus, antes de ir para junto do Pai, Ele deu uma ordem aos discípulos. Ele disse: vão e façam discípulos. Vão e anunciem o meu Evangelho. Ensinando estas pessoas a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. Isto é o que Jesus nos deu e nos deu como ordem. E nós devemos de fazer isto. E por isso é que eu digo que este é um versículo que nós devemos ter em mente no nosso dia-a-dia. Porque isto é uma ordem que Jesus nos está a dar. E quando Jesus está a dizer aos discípulos: ide, vão e façam, nós devemos de fazer. Ou seja, Jesus preparou tudo. Ensinou-nos. E agora nós devemos dar continuidade ao seu ministério. E quando nós olhamos e dizemos: ok, Maurício, já vimos o que é ser discípulo e tal, mas que exemplos é que nós podemos tirar? Bem, enquanto discípulos nós temos bastantes exemplos. Mas um dos exemplos que eu gosto de falar e que é um dos exemplos a seguir
ao do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era discípulo de Cristo, não conviveu com Jesus. E isso é o primeiro que nós devemos perceber, é que Paulo não conviveu com Jesus. Mas nós sabemos quem era Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Paulo perseguia os cristãos, perseguia todos aqueles que viviam e oravam e falavam de Jesus. Ele mesmo podia mandá-los matar e matava-os. E um dia, e é isto que faz quando dizemos que o chamado é para todos, Jesus apareceu a Paulo e disse: segue-me. Paulo, porque é que persegues todos aqueles que proclamam em meu nome? E Paulo, ficando cego, arrependeu-se. Cá está o processo. Arrependeu-se. Voltou as costas para a sua vida passada. Aceitou Cristo, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Passou a ter uma relação com Cristo. Aprendeu tudo sobre Jesus. Foi obediente. Seguiu. E falou aos outros. Paulo falou de Jesus aos outros. Ele mesmo, Paulo, disse em 1 Coríntios 11:1: sigam, pois, o meu exemplo, como eu segui o exemplo de Cristo. Paulo é um dos exemplos que nós podemos olhar e dizer: ele é um exemplo a seguir. Não quer dizer que os outros não sejam, mas Paulo é um grande exemplo a seguir. Porque Paulo era alguém que perseguia Cristo. E quando Cristo chamou, Paulo arrependeu-se. Aceitou Cristo, foi batizado. Aprendeu tudo o que Jesus tinha dito e tinha ensinado. E pegou e foi obediente. Foi obediente ao chamado que Deus e que Jesus tinha para ele. E Paulo, e eu sei que esta é uma frase, pode haver gente que não concorde comigo, mas o exemplo de Paulo é um exemplo que todos nós, enquanto discípulos, nós devemos ter, que é: discípulo só é discípulo quando faz discípulos. E Paulo fez discípulos. Basta olharmos para a Bíblia, para as cartas. Quando olhamos para as cartas a Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era filho de fé de Paulo, discípulo de Cristo, mas Timóteo veio a conhecer a Cristo através de Paulo. Ou seja, temos aquele exemplo, como nós vimos, de todo o processo de amar a Jesus, falar de Jesus, aprender de Jesus, fazer discípulos. Discípulo que faz discípulos. E um discípulo, meus amigos, só será discípulo quando fizer discípulos. Se não fizer discípulos, lamento, mas não é discípulo. É a mesma coisa que dizer: eu sou cristão, mas não sou. É a mesma coisa que dizer: eu sigo a Jesus, mas não sigo. Não pode, é incompatível. E um discípulo só é discípulo quando faz discípulos. E por isso é que eu digo: olhemos para Paulo como exemplo. E para terminar, o meu desejo para todos nós, aqui no Oásis, e para quem está a ver lá em casa, é que a gente possa ser discípulos que fazem discípulos. Que a gente possa ser obediente. Como diz em Mateus 28, vão, façam discípulos. Que nós, enquanto Oásis, sejamos assim. Sejamos obedientes a Cristo e vamos lá para fora, vamos falar. Não é fácil obedecer ao chamado de Cristo? Não. Não é fácil. Não é fácil? Não. Mas é gratificante. E para terminar, o tal versículo que eu queria que vocês também olhassem e refletissem durante esta semana. Lucas 9, versículo 23, versículo 24. A palavra diz:
Se alguém me quiser me acompanhar, negue-se a si próprio, carregue a sua cruz e siga-me. Meus irmãos e meus amigos, enquanto nós não nos negarmos a nós próprios, nós não podemos seguir Cristo. E isto é o que Cristo está a dizer. Sejamos discípulos que fazem discípulos. Tenham uma boa semana e Deus vos abençoe. Obrigado ao nosso irmão Maurício pela palavra que ele partilhou conosco hoje. Sim, queremos ser discípulos de Cristo, fazendo discípulos. E o primeiro passo que ele falou, que para ser discípulo, tem que aceitar o Mestre na sua vida. E depois, como ele também explicou na pregação, negar-se de si próprio, tomando a sua cruz, e como Jesus disse, segue-me. E para terminar o nosso culto hoje, mais de Cristo, que cantamos antes da mensagem, queremos deixar-vos com este hino outra vez. Mais de Cristo, transmitir os seus passos, vou seguir. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver, vou o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do teu mestre E se não conhece Cristo pessoalmente, fique conosco e agora vamos apresentar como é que possa conhecer Cristo pessoalmente. Vale a pena, mesmo vale a pena. Olá, bem-vindo à apresentação do Evangelho através dos 3 círculos. Deus ama-te e Ele tem um propósito para a tua vida. Vivemos num mundo conturbado e de incertezas, mas quero partilhar contigo uma história de esperança, a história do verdadeiro e único Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele tinha um plano perfeito para todos nós. Gênesis 1:1 diz-nos que no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo era muito bom. Gênesis 1:27 diz-nos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança para vivermos em perfeita harmonia com Ele. Mas o homem pecou e ficou separado de Deus. Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Assim, o pecado é o motivo pelo qual as coisas más acontecem no mundo. Coisas como doenças, inimizades, roubo e até mesmo a morte. Tudo isto é causado pelo pecado. Romanos 3:23 diz-nos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu, tu, toda a humanidade. Em Romanos 6:23 também nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, isso levanta uma questão. Como podemos voltar a Deus? Como restaurar a comunhão com Deus? Deus enviou o seu único Filho, Jesus, ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus não morreu apenas por nós, mas ressuscitou dos mortos, derrotando a morte para sempre.
João 3,16 diz-nos que Deus fez isto porque amava o mundo e queria restaurar o nosso relacionamento com Ele. Romanos 5,8 vemos que apesar de pecarmos e continuarmos a pecar, Deus provou o seu amor por nós, enviando Jesus à cruz para morrer em nosso lugar. Através de Jesus, temos uma forma de voltar a Deus, de acordo com Romanos 10, 9 a 10. Se confessarmos os nossos pecados e convidarmos Cristo a entrar na nossa vida, seremos salvos. Isso é feito através de oração e mostrando arrependimento. E uma vez salvos, tornamos uma nova pessoa em Cristo, segundo a Coríntios 5,17. É assim que voltamos ao plano perfeito de Deus. Obrigado por assistires ao vídeo. Se desejares obter mais informações, segue-nos nas redes sociais ou visita o nosso site abaixo.